cabeça comigo, feche os teus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos na Tua presença para Te agradecer por cada um que aqui se encontra, Senhor. Eu creio que Tu tem marcado esse encontro, que tem acontecido nesse lugar, nessa hora, nesse local, nesse horário. Tu tem marcado um encontro conosco aqui. Que Tu venha ter liberdade, Senhor, nesse lugar, no nosso coração, no nosso meio. Fala conosco, abençoa cada presente aqui, que através do poder da Tua palavra, Tu vem invadir cada coração aqui, Senhor. E eu não conheço, não sei a causa e o problema que cada um possa estar enfrentando, a situação particular de cada um, mas Tu és o Deus dos impossíveis e Tu sabes de todas as coisas. Venha sondar cada coração aqui, Senhor, e trazer uma palavra específica para cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. E eu estava pensando nas nossas preocupações. Cada um, às vezes, isso aqui, essa farda, isso aqui, às vezes isso aqui, nos faz esquecer que nós também somos humanos. Nós também somos humanos, somos pessoas normais. Cada um tem uma família, alguns têm esposa, outros têm esposo. Todos aqui têm sua vida particular e certamente têm problemas e dificuldades a enfrentar. E eu estava assistindo ontem uma programação na televisão que falava sobre um cirurgião muito conhecido, tem programa na televisão, aquele Dr. Ray. Ele está morando agora em Beverly Hills, nos Estados Unidos. Ele mostrou a mansão dele e ele falou: essa é a casa mais luxuosa que eu já consegui comprar na minha vida. E quando eu me mudei para cá, eu pensei em comprar uma corda. Ele pensou em comprar uma corda para se suicidar, se enforcar. Ele planejou. Ele falou que ele esteve a um fio de se suicidar, quando ele se mudou para a casa mais luxuosa que ele tinha. Eu fiquei preocupando. E eu fiquei pensando, com que nós estamos preocupados? O que adianta tanta preocupação se o que realmente nós precisamos buscar, o que nós temos que buscar, nós às vezes não buscamos? Seria muito, como eu posso dizer, seria muita falta de, até mesmo de bom senso, nós acharmos que simplesmente nós temos que nos preocupar com essa vida, ou com a nossa matéria, ou com as coisas materiais. Existe uma vida espiritual que você precisa se preocupar. Existe algo mais além do nosso emprego, do nosso salário, até mesmo da nossa família, que nós precisamos nos preocupar. E eu não sei quantas pessoas aqui já tiveram contato com o Evangelho, com a Palavra de Deus, pessoas aqui certamente nasceram na igreja, algum dia se afastaram, ou outras pessoas talvez nunca tenham ouvido. Acredito que seja difícil, mas eu tenho um recado de Deus para você hoje. Quero dizer que entre tantas outras oportunidades que Deus te deu de você sentar, que é difícil, às vezes às vezes não, todos os dias nós corremos muito, temos muitos a fazer, muitas coisas para fazer, não temos tempo para nada, dizemos que não temos tempo para nada, mas num momento como esse, num dia como esse, talvez de um dia de serviço normal, ou de um dia normal para as outras pessoas, os que não são policiais estão aqui, nunca você poderia imaginar que você estaria aqui sentado hoje, parado, ouvindo o que você está ouvindo. Você já parou para meditar na oportunidade que você está tendo? Nós não temos tempo para isso, para estar aqui sentado. E eu quero te dizer que nada é por acaso. Nada é por acaso. Você não está aí sentado por acaso. Tudo isso aqui que está acontecendo não fui eu que fiz. Se você pensa que fui eu que organizei isso tudo aqui, você se engana. Não fui eu que organizei. Eu tenho certeza. Foi Deus que organizou, que marcou esse horário, esse dia, esse local para nós estarmos aqui. Eu queria que você meditasse também comigo, juntamente comigo, nisso. Mais uma oportunidade, mais uma oportunidade. Se você vai ter outra oportunidade, eu não sei. Nós temos decisões na nossa vida, precisamos tomar decisões na nossa vida. Eu tenho a decisão de continuar me preocupando com as coisas que eu tenho me preocupado, ou posso tomar a decisão, a partir de hoje, de me preocupar realmente com o que eu tenho que me preocupar. Está escrito, num dos versículos que eu li, está escrito: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar o reino de Deus? O que é buscar a Deus? O que é buscar a face de Deus?
cada um de nós, cada um de vocês, apesar sendo evangélico, não sendo cristão, não sendo, cada um de nós temos vamos dizer, nós somos criaturas, somos feitos por Deus. Cada um de nós temos uma partícula de Deus. Por isso que, inclusive, eu vi uma pessoa discorrendo sobre a pena de morte, e o argumento que ele usou para ser contrário à pena de morte é isso: cada um de nós temos uma partícula de Deus, algo de Deus na nossa vida, e nós temos a necessidade de nos encontrarmos com o nosso Criador. Você tem necessidade de se encontrar com o seu Criador. Por isso que você, quando ouve um louvor como esse, eu não estou dentro de você, mas quando você ouve falar da palavra de Deus, da Bíblia, você já reparou que você sente uma paz, sente algo diferente. Sabe o que é isso? Você está tendo contato com o teu Criador. Nós precisamos disso. Você tem uma vida espiritual para se preocupar. É só isso que eu quero te lembrar. É mais uma oportunidade que Deus está te dando de ouvir a palavra dele e talvez dar uma meia volta que você precisa dar na sua vida. Voltar atrás. E é esse louvor que eles vão cantar, que eu pedi para eles cantarem agora. Quero me lembrar do início de tudo. Você se lembra do que você era antes e do que você é agora? Será que você é uma pessoa melhor do que você era antes? Quem você era antes e quem você é agora? Às vezes, como eu falei, a farda, isso, nos desumaniza, acaba nos desumanizando. Mas nós somos seres humanos. E Deus te parou hoje, parou tudo, te tirou do seu trabalho para você ouvir isso. Pensa nisso, medita nisso. Talvez por você mesmo você não teria tempo para parar, sentar e estar ouvindo. No seu horário de trabalho, no dia de hoje, Deus te parou tudo para você ouvir. Só para encerrar, eu estou fazendo um IPM de uma pessoa. Ele está preso no BEC. Há 2 semanas mais ou menos eu fui lá tomar o depoimento dele, lá no BEC, no presídio. E terminado o depoimento, terminado tudo, eu senti o desejo de falar algumas coisas para ele, falar algumas coisas que Deus tinha para falar para ele. Aí ele falou comigo, me deu inclusive o telefone da casa dele, eu marquei com a esposa dele numa rodoviária, conversei com ela, e ele foi preso por roubo, 3 dias antes de se casar. Será que isso é por acaso? Eu perguntei para a noiva dele: será que isso é por acaso? Será que você estava preparada para casar? Deus bloqueou o teu casamento e parou ele nunca teria tempo de estar. Agora ele está lá paradinho, sentado, fica lá meditando, vai no culto. Mas Deus não quer só tratar com a gente dessa forma, não, dessa forma ruim, só quando acontece alguma tragédia, só quando acontece alguma coisa, morre alguém na nossa família, aí a gente pega, né, e se volta para Deus, se volta, realmente eu tenho uma vida espiritual para me preocupar. Mas Deus não quer falar só conosco só dessa forma. Deus quer falar contigo assim, sentado, parado, ouvindo. Não espere algo de acontecer talvez na sua vida, algo de ruim, que eu não estou falando aqui que vai acontecer, mas não espere isso. Deus quer falar com você agora e hoje, tá bom? Só isso que eu queria compartilhar com você. Pensa nisso, medita nisso comigo, nessa palavra. Não andeis ansiosos, buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça e todas essas coisas. E engraçado que todas essas coisas ele está falando, todas essas coisas está falando de saúde, está falando de emprego, está falando de salário, está falando de família, está falando de casamento, está falando de um monte de coisas. Todas essas coisas, ele chama tudo isso de resto. É resto, e o resto pode deixar que eu vou acrescentar. Me busca primeiro, e o resto pode deixar que eu acrescento na tua vida. Medita comigo nisso. Porque eu me apego a uma palavra que diz: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se a nossa vida espiritual não estiver em contato com o Criador, meu irmão, se a proteção divina não estiver sobre a sua vida, não vai ser um colete anti-BAF, não vai ser uma PT-40, não vai ser um fuzil calibre 762 que vai te dar proteção. Se o Senhor ele não te guardar, em vão vai ser a sua vigia. Então que você possa agradecer ao Senhor, porque a nossa jornada, a nossa batida é muito difícil. Nós saímos de nossas casas, de nossos lares, e muitas das vezes não sabemos nem se vamos retornar. Quantas das vezes nossos parentes estão lá orando: o Senhor guarda fulano, guarda o cicrano, e isso é independente de religião, irmão, porque os ouvidos do Senhor, eles não estão tampados para ouvir as nossas orações. Então se nós estamos aqui porque o Senhor, ele tem nos permitido.
Tudo que você faz aqui nessa terra, no mundo espiritual, tem um significado. Então o primeiro louvor que nós vamos então é aquele louvor que diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada tu encontrarás. Sabe por quê? Nós somos seres humanos, somos pecadores, somos barro, somos pó. Mas o nosso Deus, Ele é tão misericordioso que mesmo com as nossas imperfeições, Ele nos ama. Amém? Nós não ensaiamos, vai ser tudo no improviso, mas é tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Louve com o Senhor. Sobre as nossas vidas, ó Deus. Receba o nosso louvor e a nossa adoração nessa manhã, ó Pai. Aleluia! Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Você pode repetir essa oração comigo? Dizendo: se tu olhares, Senhor, Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar meu irmão, a olhar nos teus olhos, quando meu irmão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. queremos te pedir nessa manhã um coração igual ao teu, Senhor. Um coração disposto a perdoar, Senhor. Um coração disposto a amar. Um coração disposto a aceitar o nosso irmão com as suas indiferenças, com as suas limitações, ó Pai.
Porque a tua palavra diz que o Senhor olha para o homem não como o homem vê, mas sim com aquilo que não está aparente aos olhos. Por fora nós somos, Senhor amado, isso que o Senhor está vendo, mas por dentro somente o Senhor conhece as nossas limitações. Olhe para nós com teu olhar de misericórdia nessa manhã. Aleluia. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Quero que vocês abram as suas Bíblias, aqueles que estão com as suas Bíblias nas mãos, em Mateus, capítulo 8, do verso 5 ao verso 13. Agora nós temos também a Bíblia no celular, né? Inclusive a Bíblia da Sociedade Bíblica. É verdade. É só baixar Minha Bíblia SBB. Fala Minha aí. Bíblia é SBB. Você vai ter quatro traduções gratuitas. traduções gratuitas, isso sem você assinar, tá bom? Offline também? Pode ler no modo offline, isso. Então, nós podemos ter a Bíblia em qualquer lugar. Eu hoje, como pastor, eu tenho usado mais a Bíblia no celular, porque às vezes está no trem, está na condução, está no ônibus, está caminhando, você põe o fonezinho no ouvido, ficou muito mais fácil, né? Para nós estudarmos a palavra, para nós gravarmos o texto. Às vezes a gente é informado, vai pregar em tal lugar, então você tem que estar preparado.
servo do Senhor tem que estar preparado para a batalha. A Bíblia diz que a nossa espada é a palavra de Deus, viu? A nossa arma, como diz a palavra de Deus, ela não vale muita coisa se Deus não estiver contigo e nem comigo. Nossa arma é nosso instrumento de trabalho, e é preciso ser visto como isto. Nós muitas vezes nos excedemos e ela deixa de ser instrumento de trabalho para ser um instrumento agressor. Passou, extrapolou, porque nós perdemos a nossa condição de autoridade, extrapolamos a nossa autoridade e pagamos por isso. Então nós precisamos estar atentos a isso, como autoridades instituídas pelo Senhor, para que nós possamos cumpri-la segundo a sua vontade. Mateus capítulo 8, dos versos 5 ao verso 13, diz o seguinte: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Glória Amém? a Deus. Aleluia. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus, porque neste momento nós nos colocamos diante, Senhor Deus, de Ti, sob a Tua autoridade, a autoridade do Espírito Santo de Deus, para falar da Tua palavra com temor e tremor. Usa-nos segundo o Teu querer. Amém. E a Tua vontade. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É simples falar com Deus. Se você que está aqui e diz ainda não sei falar com Deus, Deus é como nosso pai e nossa mãe. E a palavra de Deus diz que o seu amor excede todo entendimento. O entender de Deus é maravilhoso. E ainda diz a Bíblia que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não se dá para entender. Então, se você nunca falou com Deus até o dia de hoje, experimente. Fala do seu jeito com Deus. Deus, aquele cara lá grandão falou que tu me ouve, que tu me entende. Eu estou passando por isso. Me acuda, me ajude, me guarda, me guia no meu dia a dia, porque eu necessito de Ti. Porque Deus é o nosso Criador. Ele nos fez, Ele nos colocou nesse mundo, nos dá saúde, nos dá emprego, porque Ele é que cuida, que guarda, que nos guia, que embora nós às vezes não entendamos isso, mas não adianta fugir, porque Ele é Deus. E os seus olhos estão em toda parte, principalmente naqueles que os temem, e Ele os guarda todos os dias. Mas muitas das vezes nós fugimos da presença do Senhor, embora Ele nos veja, muitas das vezes Ele nos deixa ir em direção ao infinito, como a gente costuma dizer. Por quê? Porque nós estamos indo contra a sua palavra. E Ele às vezes ainda fala: filho, vem cá, como a sua mãe, como o seu pai, às vezes fala contigo: filho, volta aqui, mas você não quer saber, e vai, até que bate com a cara numa parede qualquer, aí volta como um filho pequeno que caiu em desobediência à sua mãe, e volta chorando, e aí Deus está pronto para te receber. Aleluia. Porque Ele não se vinga de nós.
A sua vingança, às vezes, acontece na vida daqueles que querem abater ou querem fazer, e contra a sua vontade, contra os seus filhos. Aí Deus entra com a sua providência. Glória a Deus, amém. Mas, amados irmãos, voltando aqui a esse homem que era um centurião romano, era o capitão que comandava 100 homens, era o centurião. E, meus amados irmãos, aquele homem, segundo aquele momento que ele passava, ele era um homem que estava sujeito à autoridade de Roma, era um homem que conhecia bem as leis romanas. Inclusive, em Romanos, o livro de Paulo aos Romanos, o capítulo 13, também fala sobre a autoridade. E, meus amados irmãos, foi como eu disse aqui no início, não há autoridade que esteja debaixo da mão de Deus. E lá em Romanos capítulo 13, ainda diz que a autoridade, sejam os magistrados, sejam os nossos chefes, coronéis, majores, etc., vai descendo, também os delegados, e até chegar nós, condutores da autoridade, não é? Nós só somos o que somos, porque Deus permitiu. É por isso, amados irmãos, que nós precisamos aprender a usar essa autoridade que a nós foi delegada, a partir de Deus. Depois os magistrados, depois os amados nossos deputados, os senadores, e depois foi chegando até chegar a mim, subtenente, na reserva, né? Mas Deus também nos deu a autoridade espiritual, a qual Jesus, pelo poder do Espírito Santo que estava sobre ele naquele momento, ele curava, ele sarava. Mas o interessante, amados irmãos, que ainda falando de autoridade, Jesus, ele na terra, ele além de ser Deus 100%, ele também era 100% homem. Não, mas é 50% Deus, 50%. Não. Ele era homem por inteiro, assim como nós somos, homem macho. E também era, ou é, 100% Deus, porque Deus ele não deixou de ser. Amém? Amém. Então, meus amados, Jesus estava ali ensinando naquele momento, e atrás de Jesus ia sempre uma grande multidão. Porque Jesus, embora não tivesse um parecer, ou seja, a visão que nós tínhamos de Jesus não era muito bela, até porque ele andava o dia todo na poeira, caminhando de um lado para outro, as suas sandálias eram sujas, eram gastas, a sua roupa usada. Eu fico pensando, se Jesus estivesse no Rio de Janeiro, aqui entre nós agora, se fosse, vamos dizer que Jesus viesse no nosso tempo, agora aos 33 anos, nós não íamos reconhecê-lo até o momento em que ele abrisse a sua boca. Se ele vivesse no Brasil, é claro. Ele estaria assim, como vocês, bonitamente sentados aí, com uma camiseta, né, a que ele gostasse, uma calça jeans e um tênis. Pastor, mas blasfêmia falar assim de Jesus. Ele vivia com suas roupas e tal. Amados, Jesus como homem, ele veio na Judéia. Ele veio lá em Israel. Ele vestia as roupas da sua época, de 50 graus diurnos, e às vezes, eu não sei direito, mas em torno de 3 a 5 graus noturnos. Então tem que ser muita roupa para proteger do sol e para agasalhar do frio. Então, meus amados irmãos, a gente tem que entender isso. Vamos transportar para o nosso dia. É isso que nós estamos fazendo. A autoridade de Deus, ela não muda. O nosso Deus não muda, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E também para aqueles que ainda não sabem disso, o homem que recebe a palavra de Deus, Deus é poderoso para mudar o nosso caráter. Deus é poderoso para mudar o nosso ser. Aleluia. Mas nós não deixamos de ser humanos. Nenhum desses homens abençoados, inspirados por Deus, chamados para uma grande obra, nenhum deles deixaram de ser homens, de serem humanos. Nenhuma mulher daquela época deixou de ser mulher. Elas apenas eram usadas por Deus para o seu tempo. Por isso que algumas coisas, alguns costumes eram para a época dos judeus e não para agora. Às vezes a gente quer transportar os costumes dos judeus
para o Brasil não vai dar certo, porque nós vivemos num Brasil, um povo abençoado, com o sangue misturado de europeu, com índio, africano, aí já vem o inglês também junto, entendeu? Embora o inglês seja europeu, mas tem aqueles que vêm lá da Ásia, chinês, japonês e por aí vai. E nós somos um povo abençoados por Deus, que nem somos europeus, nem somos africanos, nem somos índios. Somos um povo misturado. E temos um pouco desse sangue, desse povo tudo. Por isso que nós não conseguimos nos adaptar muito bem, às vezes, nesses países por aí afora, porque nós somos brasileiros. Somos diferentes, sim, mas nós somos um povo unido. E quando eles vêm, eles ficam maravilhados conosco por causa disso. Mas voltando ao texto, meus amados irmãos, aquele homem, a autoridade romana, agora se depara com uma situação totalmente atípica ao que ele estava acostumado. Porque ele estava acostumado à ordem. O soldado vai lá, prenda aquele homem que está não está cumprindo a lei, que está fazendo baderna, que está fazendo isso, aquilo. Só que aquele homem também havia aprendido a amar a Deus, havia aprendido a conhecer as leis de Deus. Não sei se um dia ele já havia visto Jesus de alguma forma, mas ele tinha uma coisa tremenda nele, que era o amor de Deus dentro de si. Agora um dos seus servos fica doente. Amados irmãos, vocês que trabalharam aí fora, é difícil um patrão qualquer dar muita importância. Se você tiver com dengue, com zika, seja lá o que for, ou pior, ou melhor, ou menos ruim, é difícil. São poucos patrões que se importam com a sua condição, com a sua saúde, com a sua família. Mas aquele homem, naquele momento, ele se vê numa situação em que ele sentia isso nele. Ele era diferente. E ele, o seu servo, estava quase à morte. Estava doente. Estava acamado. E ele se vê na obrigação, talvez pelo seu caráter, não diz de nascimento de onde ele era, porque Roma, ela conquistava, e aqueles que eles escolhessem, que fossem bons para a batalha, sejam na Inglaterra, seja em outros países, eles se tornavam soldados romanos, prontos para a batalha. Então não diz qual era o seu lugar de nascimento, só diz que ele era centurião romano, devia no mínimo ser filho de outro homem do exército de Roma. E naquele momento ele sente misericórdia do seu servo, que estava à beira da morte. E como nenhum outro romano naquela época, ele vai até Jesus, se lança até Jesus, aos pés de Jesus, e fala: olha, tem misericórdia do meu servo, porque ele está acamado, ele está doente. E Jesus, com a sua paciência, com o seu amor tremendo, aleluia, diferente de qualquer um de nós, por ser Deus, mas como nós, quando ouvimos a sua voz e resolvemos seguir esse caminho, também podemos fazê-lo, como Jesus fazia. E meus amados irmãos, Jesus, olha, cheio do Espírito Santo: eu vou curá-lo, não se preocupe que eu vou curá-lo. Mas, meus amados irmãos, aquele homem, quando depara-se com Jesus, reconhecendo a santidade, reconhecendo o poder, reconhecendo a majestade de Jesus, o Filho de Deus encarnado, o Filho de Deus na terra, o Todo-Poderoso se fez homem e habitou entre nós. E poucos naquela época entendiam isso, porque os judeus aguardavam, porque no livro de Isaías diz do Messias, e vários outros profetas falaram que o Messias haveria de vir. Haveria de vir, diz Moisés, um que esmagaria a cabeça da serpente, um descendente da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E meus amados irmãos, mas eles esperavam um Messias general, que entraria em Jerusalém num cavalo alazão, e que de repente libertaria Israel, que estava dominado sob o Império Romano. Eles esperavam esse Messias.
Eles não compreenderam porque o momento deles era de opressão, o momento deles era de dificuldade, o momento deles era de corrupção, o momento deles era um momento muito ruim. O povo de Israel estava sofrendo e eles queriam o Messias naquele momento porque era necessidade para eles naquele instante. Mas o Messias não vem general. E agora o Messias vem bonzinho, ou assim, em vez de entrar num alazão, ou então pelo menos num camelão, ele entra em Jerusalém numa mula. Pô, isso não é o Messias, não pode ser o Messias. Nós precisamos ser libertos do reino de Israel, do reino de Roma o mais rápido possível. E esse homem diz que é Messias e vem numa mula, não pode ser. Eles não aceitam, eles não conseguem entender, não conseguem alcançar, porque o coração deles não estava realmente voltado para a lei de Deus. O seu coração estava cumprindo a lei, como muitos de nós nos dias de hoje, mas estavam mais preocupados com os seus bolsos, estavam mais preocupados com o seu bem-estar, estavam mais preocupados com o conforto da sua família. Amados irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, quando nós estamos nessa condição, nós nos tornamos miseráveis, nós nos tornamos duros, nós nos tornamos de coração que fica difícil de alguém depender de nós e nós fazermos alguma coisa. Às vezes no seu carro está escrito dirigido por Jesus ou a serviço de Jesus. Mas será que nós estamos realmente nessa situação ou nessa condição? Amigo, tem uma pessoa passando mão aqui, pode... Não, meu carro é para minha família. Eu já ouvi isso. Não tinha para Jesus, mas eu já ouvi isso. Meu carro é para o meu uso e da minha família. Não ia fazer nada com aquele carro nas próximas 2 horas. A gente não ia para o hospital. Íamos buscar um gelo num lugar onde lá não tinha. Era muito tempo isso. No meu tempo de jovem. Entendeu? Mas a pessoa virou para mim e falou: olha, meu carro é para o meu uso e da minha família. Infelizmente, eu não fiz nada. Entrego tudo nas mãos de Deus. Como dizem os colegas do rancho, né? Se eu tivesse esse tamanho, meu irmão, não é brincadeira não, hein? Ia ser difícil alguém fazer graça comigo. Eu respondo simplesmente: já estaria morto há muito tempo. Hoje em dia tem um tal de caratauros aí que o pessoal está usando assim, de qualquer maneira. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque senão também, como diz um ditado popular, o vento que venta cá, venta lá também. E nós precisamos estar atentos a tudo que Deus quer fazer por nós e através de nós. E aquele homem estava segundo a vontade de Deus. Ainda antes de voltar para ele, contar ainda mais uma situação que aconteceu comigo, eu fui pregar na casa de um irmão que havia sido curado de câncer na garganta, subtenente, colega nosso da reserva. E eles haviam me cobrando 3 anos para ir pregar na casa dele, num culto que ele dava em todo aniversário. E aquele homem, Deus fez um milagre na vida dele. Deus curou. Depois de ele operar a garganta, ele conseguiu falar e ainda me ligou: Pereira, esse ano você não pode faltar, Pereira. Você tem que vir, porque Deus tem operado maravilhas. E o povo quer ouvir a tua voz também, Pereira. Você tem que vir na minha casa. E não tive como recusar aquele convite. E meus amados irmãos, ainda referindo ao nosso tamanho, quando eu estava próximo à casa dele, eu entrei num condomínio que não era o condomínio dele anterior. E logo após o meu carro encostou um taxista nervoso, e buzinando. E veio um cara pequenininho, um homem pequenininho, chegou para ele e gritou, falou: você está ficando maluco? Você está com muita pressa? E não sei o quê. Aí eu engrenei uma ré, humildemente, que eu falei: você está ficando preso aqui. Aí engrenei uma ré, o cara rapidinho, o taxista deu uma ré, foi embora, saí para ir para o outro condomínio, e o taxista entrou logo, porque ele estava com pressa. Amados, a nossa vingança, não precisamos levantar um dedo para usar da força, porque o nosso Deus, Glória a Deus, obrigado. Ele vela por nós. Amém. O nosso Deus é o nosso vingador. O nosso Deus é o nosso braço forte. Aleluia. Ele envia um homem pequenininho, um homem grandão, ele envia quem ele quiser para nos proteger, para nos livrar de toda maldade, de toda injustiça. Então, voltando aqui, amados irmãos, aquele homem era um homem justo.
e ele se encontrava em situação de autoridade, mas ele se submeteu à autoridade de Jesus para pedir. E Jesus diz para ele: eu irei curá-lo. Mas ele entendeu que ele era um homem pecador. A melhor coisa no mundo, mesmo que agora nós não conseguimos de repente sair daquele vício, seja ele de droga, seja de sexo, seja do que for, mesmo que eu agora não possa fugir daquele vício, mas eu preciso aprender a pedir a misericórdia de Deus. Aleluia. Deus, você é misericordioso, me socorre, me olha com misericórdia, porque eu não consigo sair disso agora, mas que a tua misericórdia me alcance. E aquele homem virou para Jesus e falou: olha, eu não sou digno que entre no meu teto, debaixo do meu teto. Oh Deus, porque tu és santo e eu sou homem pecador, mas eu também sou homem de autoridade. Eu digo aos meus soldados: vá, e ele vai, e ao meu servo: faz isso, ele o fará. Amados irmãos, ele entendeu que Jesus tinha autoridade para enviar os anjos para dar a cura ao servo, o qual estava em sua casa. Aleluia. Ele conhecia a palavra, porque de alguma forma ele havia lido, porque para as autoridades, para os homens da alta sociedade, eles tinham acesso aos livros de Isaías, porque a Bíblia não tinha sido juntada para ser feito o cânon que a gente chama, que é a Bíblia Sagrada. Mas ele, como autoridade, ele tinha acesso. Então, na palavra que liberta, ele conheceu o poder de Deus. E agora, amados irmãos, ele via aquele homem encarnado, Deus encarnado, que era todo poderoso diante dele. E ele resolve reconhecer. Ele deve ter pensado: esse homem deve ter mais poder do que o imperador, seja ele Nero, teve na época, ou Cláudio, né? Mas ele deve ter mais poder do que o imperador. Ele deve ser mais poderoso do que todos esses homens dos quais eu sirvo, porque o poder dele vem do alto. Ele cura, ele liberta, ele expulsa demônio, ele é todo poderoso. Eu nunca vi esse poder, porque eu quero experimentar. Senhor, socorre o meu servo. Senhor, socorre o meu servo. Não, Senhor, não vá à minha casa, porque eu sou pecador. Eu não sou digno de estar face a face contigo. A minha casa não é digna de que você entre lá, mas manda uma palavra, Senhor, para que o meu servo seja curado. Jesus, ele não estava só, além do maior milagre que Jesus fez, que foi a salvação, porque o seu ministério de rei, sacerdote e cordeiro, né? Jesus tem ministério triplo. Então Jesus, ele veio para nos salvar. Esse foi o maior milagre que Jesus fez. Mas ele era poderoso, e é poderoso para perdoar os pecados. E aquele homem agora fala que ele não podia estar diante dele, porque ele também era pecador. Então Jesus diz para ele: olha, nem em Israel eu vi tremenda fé. Glória a Deus. Jesus sempre, quando ia curar alguém, inclusive tem um pastor chamado Cláudio Duarte, eu aconselho que você também assista os vídeos do Cláudio Duarte. É um pastor muito abençoado, que te faz rir e fala tudo sobre a palavra de Deus. Ele é meu xará, eu sou Cláudio Pereira, ele é Cláudio Duarte, amém? E meus amados irmãos, Jesus, ele sempre perguntava a quem ele ia curar: o que você quer que eu faça? E o Cláudio Duarte coloca isso quando Jesus pergunta ao cego: o que tu queres que eu te faça? Cláudio Duarte diz: não, de repente ele queria uma bengala ou um cão-guia, né? Ele leva assim tudo para o lado da brincadeira e prega a palavra de Deus. Mas, meus amados irmãos, Jesus, nesta manhã, ele quer saber qual o seu problema. Jesus, nesta manhã, ele quer saber aonde ele pode te Glória ajudar. a Deus, aleluia. Qual a área da tua vida em que Jesus pode entrar. De repente, na tua vida espiritual, na tua casa espiritual, Jesus só está na varanda, porque você não permite que ele entre nem na sala, que dirá no teu quarto. Verdade. Aquele homem estava nessa condição: Jesus, não entre no mesmo teto que eu não tenho condições de que tu entres na minha casa. E meus amados irmãos, ele viu primeiramente a fé daquele
aquele homem, porque Jesus não julga e nem eu estou aqui para julgá-lo. Mas eu só quero dizer para você: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. Porque além do milagre da salvação, ele pode curar a tua casa, ele pode curar a tua vida, ele pode curar a tua família, ele pode salvar os teus parentes. Mas é necessário que você, na tua casa espiritual, não deixe que Jesus fique só na varanda. Convide a ele para entrar no seu coração. Convide a ele para falar e limpar o teu ser. Porque Jesus é a água que liberta, a água que lava, a água que salva. E é necessário que nós, como simples mortais, nos deixamos de lado as coisas, o nosso orgulho, a nossa vaidade, e venhamos correndo como esse oficial para os braços de Jesus. Porque ele está pronto a falar conosco. Ele quer derramar em nós o bálsamo. Ele quer soprar em nós o Espírito Santo. Ele quer nos lavar com a água que conduz à vida eterna. E quer fazer de nós uma nova criatura. E meus amados irmãos, naquele momento Jesus diz para quem estava ali, porque a Bíblia nos ensina que no dia do juízo final, aqueles que aceitam a Jesus como Salvador sentarão à mesa para também presenciar o julgamento final. Aleluia. Aqueles que não receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. É por isso que aqui na finalização Jesus diz: virão pessoas do Ocidente e do Oriente. Nós moramos no Ocidente. Muitos de nós estaremos assentados à mesa com Abraão, Isaac, Jacó, Davi, que foi citado, a mulher que veio, a rainha que veio pela sabedoria de Salomão e viu, conheceu o Deus de Salomão e aceitou. Não é como eles fazem um filme aí, que ela teve sexo com Salomão e outras coisas. Não é aquilo ali. A Bíblia não conta assim. Jesus não fala que é assim. Ele diz que ela virá e também sentará à mesa com Abraão, Isaac e Jacó para presenciar o julgamento. Glória a Deus. Mas os filhos das bodas, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, que mereciam por serem descendentes daqueles, muitos deles não sentarão à mesa, estarão sendo julgados. Porque hoje, até hoje, muitos judeus ainda guardam o Messias, porque não receberam o Messias que veio por amor. Eles aguardam ainda o Messias, que talvez seja o Messias general que eles aguardam. Mas outros judeus já aceitaram esse Messias, estarão à mesa. Mas aqueles que não receberam, aqueles que não atentaram ao que Jesus fala nesse texto, ele diz que serão jogados, como diz o texto. Olha, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É o verso 12. Meus amados irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, eu gostaria de fazer nesse momento, já finalizando a nossa palavra aqui, fazer a você um apelo. A palavra de Deus aqui diz que muitos virão do Ocidente e do Oriente para se sentarem à mesa. A palavra de Deus nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo que sinto
seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo